começa o nosso workshop. Professor, contigo. Fala galera, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao stand da Uniguaçu no Arnold South America. Bom, fazer uma participaçãozinha aqui para vocês, falar um pouquinho de poses. Então, quem conhece a nossa dinâmica sabe que eu gosto de trazer algum atleta aqui para demonstrar alguma pose ou escolher alguém na plateia. E dessa vez eu trouxe uma pessoa aqui muito especial, que é o Eduardo Frentini, que ele tem uma história para contar para vocês, tá? Vou deixar que ele fale. E aí ele vai contar a história para vocês, rapidinho. Ele vai falar o valor que o fisiculturismo tem na vida dele. E aí ele vai fazer as poses para nós. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou Eduardo Frentini, como o Pajé falou. Eu sou capitão do Exército, servi 12 anos ao Exército e há um ano eu me aposentei porque eu estou perdendo a visão, né? Eu já perdi 95% da visão e nesse momento de transição de vida, né, de sair do Exército, eu fiquei muito tempo perdido, parado, né, no tempo, estacionado, e aí o fisiculturismo entrou na minha vida. Eu comecei a treinar para emagrecer primeiro, porque eu fiquei obeso, talvez com depressão, né? Comecei a treinar, comecei a gostar. Fui aluno da pós de Bodybuilding Coach, onde eu conheci o Pajé. Comecei a competir, estreiei esse ano já com alguns canecos. E sou aluno também de poses do Pajé. E o fisiculturismo, graças a Deus, deu um sentido novo na minha vida, né? Só fala de novo, você é capitão do Exército. Isso mesmo, sou capitão do Exército, me formei na Academia Militar das Agulhas Negras. Sempre fui um cara muito ativo, né, militar, e foi muito difícil parar de fazer tudo por causa da visão, né? Então, o meu problema de visão, ele é relacionado com o campo visual. A minha visão está fechando. Então eu perdi toda a visão periférica e estou começando a perder agora a visão central. É como se eu enxergasse o mundo por uma fechadura. E, inclusive, a cor da bengala tem um significado, né? Poucas pessoas sabem, mas a bengala verde é justamente as pessoas que têm deficiência visual, mas não são cegas. E a bengala branca, igual o Renan, que é um atleta que compete na NPC, a bengala branca para pessoas que têm cegueira total, né? Então eu ainda enxergo alguma coisa. A tendência é perder tudo, mas agora a vida está muito boa. O fisiculturismo me fortaleceu de corpo e mente também. Mas a progressão do teu quadro é perder 100% da visão ou não é certeza? Então, por ser um problema genético, cada pessoa desenvolve de uma forma. Mas desde quando eu descobri em 2017 até hoje, só vem perdendo. Então a gente prevê aí que realmente vai continuar piorando. E como que é psicologicamente assim pra você, cara? Como que você lida com isso? Você, tentar absorver o mundo pelos outros sentidos. Como que funciona isso? Porque uma pessoa que nunca enxergou uma coisa, você é diferente. Pajé, psicologicamente, hoje eu estou bem, mas há muito pouco tempo atrás foi bem sofrido. Há poucos meses, agosto, setembro do ano passado, eu estava chorando em casa. Um momento assim, muito difícil, que eu não conseguia fazer nada. A única coisa que eu conseguia fazer todos os dias era treinar e fazer a minha dieta. Então, por isso que eu falo, né, que o fisiculturismo, essa rotina saudável é importante. Foi o que me salvou. E hoje, conforme eu vou perdendo a visão, eu tenho percebido que a audição está compensando. Então me ajuda muito a cozinhar a dieta, eu cozinho com os ouvidos hoje. O próprio treino, eu consigo me localizar melhor com a audição, ouvindo o personal e tudo mais. E nas competições eu consigo perceber exatamente onde a minha esposa está, só de ouvi-la gritando. Então realmente os outros sentidos compensam. Então existe o processo de sinestesia, então? Tá. E você competiu há 3 semanas atrás e você ganhou quantos troféus? Então eu competi no Muscle Contest Campinas no dia 18 de março. Eu ganhei a especial, fiquei em segundo no estreantes, na Bodybuilder. E uma semana depois no Classic Contest Goiânia. Eu ganhei a especial, fiquei em segundo na Bodybuilder Open e fiquei em quinto na Classic Open. Então eu já estou disputando com o pessoal cascudo aí. Então nesse momento você se sente
equalizado às outras pessoas e ali você tem... Vamos posar então, cara? Vamos mostrar aí? Vamos lá. Quer que segure, cara? Tire tudo, cara. Aqui é cueca mesmo, ninguém liga. Professor, enquanto ele se prepara aqui, o atleta se prepara, vai ter essa consultoria agora, vai ter esse workshop agora. Lembrando, quem participar recebe brinde aqui da Faculdade de Iguaçu. Então, o workshop de pose com um atleta profissional aqui com a gente, beleza? Competiu 3 semanas atrás. É uma condição extremamente diferenciada. Ele mostrou um pouquinho da história dele, mostrou aqui a experiência dele e agora vai ter essa consultoria ao vivo, ao vivaço, aí com o workshop de poses de fisiculturismo com vocês, beleza? Vamos começar então, professor, contigo. Vamos lá, pessoal. Então aqui, ó, o Eduardo Fantini competiu faz 3 semanas, tá? Então, assim, é lógico que ele não está na condição de palco. Então, ele ainda está definido, mas não está tão definido quanto ele estava no palco. Você competiu com qual peso? Com 79,7. E agora você está pesando quanto? 89. Você está com 12 quilos a mais, mais ou menos. 10 quilos a mais, tá? Então, pessoal, a gente vai executar a rotina que ele executa no palco, tá bom? As poses. Então vamos lembrar o seguinte: o fisiculturismo, ele é um esporte onde o atleta ele é avaliado através da pose. O árbitro que está sentado aqui é um avaliador físico, ele acessa o físico do atleta através das poses. Então vamos começar lá, semi-relaxado. Muito bem, essa pose semi-relaxado é a primeira pose obrigatória, que na verdade de relaxado não tem muita coisa. A hora que o atleta monta essa pose, o que o árbitro quer ver? O árbitro quer ver se a linha dos ombros é maior que a linha da cintura. O árbitro quer ver se o dorsal se descola, em que ângulo que ele se descola. O árbitro quer ver se essa linha que desce do dorsal, ela toca na parte da perna, que é no vasto lateral. E ele quer ver também os adutores, se está bem desenvolvido, tá? Então essa é a primeira pose de reconhecimento. Aí o árbitro vai falar assim: gira a sua direita. Quando ele gira a sua direita, primeiro perfil que aparece para o árbitro é o perfil esquerdo. Então aqui o árbitro continua observando. Observa a linha de cintura, observa a perpendicularidade dele, observa tronco, observa as pernas dele. E agora de costas para os árbitros. Mesma coisa, então aqui, por isso que a gente fala que tem que ser um X, né? Então ele vai ter que ter os ombros, dorsais, toda a parte aqui do eretor da espinha, dos roboides e a parte de baixo também. Então ele pode até girar mais para fora os pés um pouco, irmão. Isso. A pose ela vai criar ilusão, né? Ela potencializa a silhueta do atleta. Girando novamente a sua direita. Muito bem, então isso é chamado os quartos de giro. E agora começam as poses propriamente dita. Tá? Então vamos lá, de frente para os árbitros, duplo bíceps. Duplo bíceps. Então aqui, como o próprio nome da pose já diz, é para acessar o braço, mas também verificar o quanto que o dorsal está descolando. Logicamente a cintura tem que ser o segmento mais fino e a perna também ela tem que acompanhar. Então a gente está falando de uma pose. A pose ela é feita do contorno, que a gente chama de silhueta, e que equivale às medidas de uma fita. E também a pose é feita da profundidade, que é a definição do atleta. Então o atleta ele tem que ter esse formato, essa silhueta, esse bonequinho, como se fosse no escuro, e ele tem que ter a definição também. Agora a próxima pose é a expansão de dorsais. Ótimo, então como o próprio nome da pose já fala, expansão de dorsais. O árbitro vai acessar o tronco dele, vai acessar os dorsais, vocês conseguem se irradiar a partir do tronco, vai olhar também a parte da perna e continua acessando. São 7 poses. E agora a pose peitoral melhor lado. Ótimo! Então essa pose aqui, como o próprio nome já diz,
Ela também é chamada em inglês de side chest. Essa pose aqui é para o árbitro verificar o atleta, então ele tem que ficar largo e profundo. Ele mostra aqui braço, mostra deltoide, mostra peitoral, ele empurra esse outro peito aqui para dar mais profundidade. E é muito importante também essa parte aqui da perna, tá? Então, muitas pessoas, na verdade, essa pose, apesar dela ser peitoral melhorado, mas aonde as pessoas vão direto olhar é aqui na perna, tá bom? Por quê? Porque nas poses de frente, fica de frente um pouco, né? O atleta, ele pode iludir o árbitro. Se ele girar os pés bem para fora, ponta do pé e joelho, faz bem giro, né? Estão percebendo? Conforme ele trabalha a rotação, ele vai criar uma ilusão que o membro é maior. Então a pose, ela serve para você potencializar uma silhueta. Às vezes, por exemplo, uma categoria biquíni não pode ter esse arredondamento aqui. Então o que acontece? A atleta vai girar para dentro. Então cada pose, cada pessoa é individual, tá bom? Então na pose side chest, o importante é o quê? Ele tem que ficar com essa parte aqui bem grande. Então ele vai empurrar esse joelho aqui na barrigada da perna, no ventre, tá? Por quê? Por que os árbitros vão direto aqui? Porque a gente sabe que é fácil ficar grande em cima. Aí aqui nessa hora que os árbitros vão comparar posterior de coxa. Agora a pose de duplo bíceps de costas. Muito bom. Então, como o próprio nome da pose já diz, duplo bíceps, o árbitro está acessando, avaliando o braço, braquial, deltoides aparecem bem. Vejam que o deltoide, que o bíceps fica ligeiramente acima da linha do deltoide, tá? Aqui o que acontece, pessoal? Ele está contraindo o glúteo e ele está jogando todo o peso nessa perna para ele poder ficar com essa perna solta, para ele poder flexionar ela para trás. Então é importante para o árbitro ver a flexão, aquela mesma fibra que aparece na hora dos flexores. Se ele usar essa perna para se equilibrar, não vai aparecer. Coitado, isso aqui cansa, tá? Cansa muito. Mas vocês vão ver como ele vai inchar depois disso. Porque a hora que você está contraindo a contração máxima, existe o que a gente chama de oclusão muscular. A oclusão muscular não vai passar. Relaxa um pouco. A oclusão muscular não vai passar sangue naquele momento que ele está contraindo. Então, muitas vezes, a hora que o atleta está posando, não acontece nada. A hora que ele dá uma descansada aqui, o cara vira um monstro. Isso acontece muito na hora do palco. Aqueles atletas que não têm tempo de aquecer, começam a posar frios, e a hora que vão esperar para ter o resultado, voltam bem maiores. E as pessoas olham e falam, meu Deus, como é que pode isso, tá? Agora nós vamos para a próxima pose, que é a expansão de dorsais. Ótimo. Ó, daqui a pouco a gente vai chamar mais gente para subir, tá? Só vamos finalizar aqui. Ah, então, ó, expansão de dorsais, da mesma forma aqui na frente. Galera, por isso que a gente chama de frame, X, linha, que é o contorno, entenderam? O que vale aqui é o contorno. Lógico que ele tá 10 quilos a mais do que ele competiu. Quando ele faz a dieta para competir, tudo isso aqui seca e todos esses músculos ficam mais profundos. Mas não é preciso que a pessoa esteja muito condicionada para a gente já saber se vai dar certo o negócio ou não. Agora mais uma pose que é tríceps, seu melhor lado. Ótimo. Então essa pose de tríceps, na verdade, é uma pose mais estética. Ou, na verdade, aparece mais a parte de trás da cabeça longa do tríceps, tá? Então aqui o árbitro também vai avaliar parte de braço, tríceps, ombro, e pode até dar uma giradinha mais aqui para frente. Então a pose mais estética. E a última pose é abdominais e coxa. Isso, então nessa pose o que acontece? Ele vai colocar as duas mãos aqui no pescoço, ele vai aproveitar o braço para fazer como se fosse um pulô, para valorizar mais, e ele vai ter que tomar um cuidado para ele não se abaixar muito,
Porque se ele se abaixar muito, ele vai fazer sombra. Então tem muitas atletas que fazem isso. Então o atleta ele tem que entender onde está o faixa de luz e colocar o corpo no faixa de luz. E a última pose, que é Your Favorite Mass Muscular, que é a pose do mais musculoso, né? Que é uma pose que geralmente não vale tanto no julgamento, mas é uma pose que completa, tá? Dá uma respirada aí, meu irmão. Respira aí. Tá? Como é que tá? Tudo certo aí? Tudo indo. Então assim, galera, ó, agora vocês pediram para eu fazer o negócio, eu vou fazer o negócio completo aqui, tá bom? O treino de pose, ele é feito de 3 etapas. A primeira etapa é arrumar a geometria da pose. O que é isso? Como ele já tem aula comigo, como ele já sabe posar, eu não precisei mexer muito nele. Mas a primeira etapa da pose é o quê? Aonde é que eu coloco o cotovelo? Abro mais a perna, abro menos a perna. É ajeitar o bonequinho. Seria encaixar a pose. Só que depois que você encaixa a pose, vocês já viram como é que funciona o campeonato? Quanto tempo eles têm que ficar segurando? Então, depois do encaixe da pose, depois da geometria da pose, tem o que a gente chama de endurance da pose. O que é endurance da pose? É a capacidade do atleta montar e segurar essa pose. Porque assim, pessoal, vocês já viram como é que funciona o campeonato? Os árbitros colocam os atletas no meio do palco. Se aquele atleta foi para o meio do palco, é porque o árbitro julgou que ele pode ser o campeão. Se o árbitro tirou o atleta do meio do palco, é porque ele não sustentou a pose. Porque ele não conseguiu, ele tremeu, ele descaracterizou, tá? Então isso é endurance. E o que acontece? Existem atletas que montam a pose bonitinho, só que eles não conseguem segurar, a pose vai deteriorando. Isso serve tanto para homem quanto para mulher. As meninas não conseguem segurar o vácuo, começam a tremer, começam a dilatar o estômago, tá? E existem atletas que demoram para encaixar. Essas duas coisas não são boas, porque você nunca sabe que horas que o árbitro vai olhar para você. Então agora, para finalizar, nós vamos para a segunda etapa. Então, essa primeira etapa foi o encaixe da pose, e agora a segunda etapa é a endurance da pose, que eu vou contar 10 segundos cada pose, tá? E ele vai ter que segurar 10 segundos cada pose, tá bom? Se a gente estivesse fazendo realmente um treino aqui, a gente filmaria isso e depois a gente ia olhar no vídeo, ver em que momento que ele está tremendo mais, né? Então, no começo, a gente percebe ainda que o atleta contrai a perna, só que a hora que chega em cima, desmancha. Aí vai chegar uma hora que ele está tão estabilizado que você acha que o celular quebrou, de tanto que ele virou uma estátua, tá bom? É lógico que eu vou puxar um pouquinho mais rápido, tá? Mas agora é o treino de endurance. Vamos lá. De frente para os árbitros, semi-relaxado lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Girando a sua direita. Bora, bora, bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De costas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfil direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De frente, duplo bíceps. E enquanto isso, os outros já estão posando, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Expansão de dorsais. Bora, bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peitoral, seu melhor lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De costas, duplo bíceps. Eu sou o Rolando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Expansão de dorsais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vamos de tríceps. Seu melhor lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abdominal e coxas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora, your favorite muscular pose, a mais musculoso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salva de palmas, pessoal. Não, galera, assim, ó, tá?
Estou mostrando para vocês assim como que a coisa funciona mesmo, porque as pessoas olham, por exemplo, o cara está treinando na academia e ele olha, ele vê que, pô, eu tenho esse músculo, então já deu certo. Mas se ele não conseguir mostrar lá, não adianta nada, entenderam? Então assim, o árbitro ele só consegue acessar o físico através da pose, tá? Vamos ver assim como é que tá o gás dele e a gente vai conversar com ele aí para saber. Cansa um pouco, né? Mas é isso aí, pessoal. As nossas aulas costumam durar 1 hora de pose, né? E é disparado o treino mais difícil para mim. Mais cansativo, né? Inclusive, até a ponto de talvez lesionar num treino de pose e não num treino de perna, por exemplo. Pela isometria, né? Mas tá muito cansado ou você aguenta mais uma coisinha? Tá? Então, na verdade, eu preciso fazer a coisa completa, tá? Preciso fazer a coisa completa. Eu falei para vocês que o treino de pose era 3 etapas, lembram? A primeira etapa, ajeitar o bonequinho. Segunda etapa é você garantir endurance. E a terceira etapa é o encaixe rápido, tá? Porque assim, hoje é muito importante, vejam, o nosso próprio amigo Felipe Moraes, né, do 212, ele podia ter ido melhor se ele tivesse encaixado mais rápido. Então assim, galera, lógico que isso eu tô fazendo todas as etapas com ele no mesmo dia. Mas quando a gente começa um treino de pose, uma aula vai só para ver umas poses, depois você entra no endurance. Então agora vai funcionar o seguinte, ó. É como se eu tivesse aqui, eu vou dar 1 segundo para ele, vou dar um print para ele montar as poses, tá bom? Sabe quando o pai de vocês tira a rodinha da bicicleta e te fala, vai, sabe? Sabe o que aconteceu isso com vocês? É mais ou menos assim. Então eu vou acelerar ele mesmo, ó. E por quê? Porque tem muito atleta que ele... Porque assim, galera, cada pose tem umas 4, 5 diretrizes. Como é que é mesmo? Ah, essa pose era assim, fico de pé, joga a perna aqui, mas chega uma hora que ele precisa empacotar tudo isso e transformar num movimento diferente dentro do cérebro, tá? E agora nós vamos acelerar, tá bom, irmão? Então vamos lá, semi-relaxado, bora. Perfil esquerdo, bora, irmão, vamos. Isso, costas, vamos que vocês já posaram. Ótimo, perfil direito, bora, moço, bora, vem, frente, duplo bíceps. Boa, expansão de dorsais, peitoral, seu melhor lado, de costas, duplo bíceps. Ainda de costas, expansão de dorsais. Agora vamos de tríceps, peitoral, abdômen. E a mais musculosa. Boa, agora sim, galera, uma salva de palmas, tá? Tá bom? Agora sim. Então, assim, vocês notaram que mesmo rápido, ele encaixou bem? E eu vou falar para vocês assim, quando as coisas dão certo, o encaixe rápido, ele é até melhor, porque ele dissipa a eletricidade para toda a parte do corpo na mesma hora. Não, tem atleta que parece que vai pular de bungee jump, de medo, assim, que vai posar, tá? Então é assim, quando tudo dá certo, é isso que acontece. Meu irmãozão, muito obrigado, vai ganhar aí um brinde aí. Agradece aí a tua esposa. Pessoal, obrigado pela oportunidade, Pajé, minha esposa que sempre me acompanha. E acompanha a gente, né? A gente está competindo na categoria especial, mas também nas normais. Então, se quem puder acompanhar no Instagram, do Fantini, a gente está dando uma surra no pessoal que enxerga. E só para reforçar e finalizar, quem chegou agora, galera, ele é um capitão do exército, formado pelos Agulhas Negras, que teve um problema genético, que perdeu 95% da visão, e provavelmente ele está consciente até que ele pode perder o 100%. Mas ele hoje vive feliz, porque essa hora aqui, a hora que ele está lá ganhando o troféu, ele sentiu... Então esse é o fisiculturismo, esse é o lado bom do fisiculturismo, o que a gente quis passar para vocês. Isso aí, obrigado, gente. Catch me if I fall.